Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em 6 episódios, traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores. Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo desse chão, plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol, trabalhamos para que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos de paixão pela terra. O SB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ESG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a difference. Become sustainable growth with added value. Bem-vindos ao segundo episódio da série ESG na cadeia de valor do agronegócio. Nesta série especial sobre o oferecimento de Aster Máquinas e SB Sustainable Business Solutions, traremos os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre o ESG na cadeia de valor do agronegócio. Este é o episódio Principais Frameworks, Índices e Standards ESG do mercado. E para falar sobre este tema, aos ouvintes, nós teremos hoje a presença da Adriana Lagrota Leles, vice-presidente do Conselho do GRI. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom dia, Adriana. Olá. Olá a todos os nossos ouvintes também. Prazer receber você aqui, Adriana, no nosso podcast, para a gente poder bater esse papo. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem esclarecedora. Também já agradecendo aqui ao pessoal da Aster Máquinas, ao pessoal da SB, por estarem oferecendo esse conteúdo a todos. E olá, Gustavo, tudo bem por aqui também? Espero que aí esteja tudo bem. Tudo ótimo aqui também. Bom, vamos trazer aqui então uma rápida introdução ao tema para os nossos ouvintes, que quando falamos de sustentabilidade e ESG, estamos falando sobre objetivos a serem alcançados pelas organizações, empresas e outras organizações, para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, sendo esse desenvolvimento tanto econômico, social, como ambiental. Mas como fazer para sabermos se estamos realmente alcançando esses objetivos e metas? Para isso, foram desenvolvidos, no correr dos anos, diversos frameworks, standards, índices. Existem desde frameworks setoriais focados em ações específicas a determinados mercados, como, por exemplo, o mercado têxtil, de mineração de joias, como frameworks mais gerais, que podem e devem ser aplicados a qualquer ramo econômico, como o agronegócio, a indústria, o comércio e serviços. Esses indicadores e padrões ESG são, então, publicados na forma de relatórios, ou um relatório ESG, ou um relatório de sustentabilidade pelas empresas. Uma questão dos relatórios da ESG tem sido que as informações divulgadas muitas vezes não são comparáveis entre as empresas ou não são altamente relevantes.
Isso ocorre porque as empresas podem escolher qual padrão ou estrutura gostariam de usar para o seu relatório. É comum que grandes empresas usem vários padrões e estruturas. Também é comum que empresas do mesmo setor emitam o seu relatório em momentos diferentes, usando diferentes limites, metodologias contábeis, métricas, unidades de medição e formatos de relatórios. Com isso, tem ocorrido uma fusão de padrões no mercado de forma a facilitar a comparabilidade das informações de sustentabilidade, de ESG, que as empresas trazem e reportam. Hoje, os 3 principais padrões globais são o GRI, o SASB e o TCFD. E no Brasil, o padrão mais usado é o GRI. Quando falamos já de padrões para empresas relatarem seus impactos ambientais, como emissões de carbono equivalente, por exemplo, o principal padrão de mercado é o do CDP. Isso mostra que hoje estamos muito bem acompanhados aqui no episódio, trazendo a Adriana, líder dessa instituição que é o GRI, líder do mercado, né, para a gente poder fazer essa conversa. Mas antes da gente começar as perguntas aqui para a Adriana, o Gustavo vai trazer rapidamente alguns conceitos bem importantes para a gente esclarecer e deixar essa conversa bem clara e bem bacana. Legal, Renato. Bom, então eu vou trazer rapidamente esses conceitos, que são, o primeiro conceito é o conceito de stakeholder. A definição mais comum é a de portador de interesse. O termo vem da esfera econômica, ele refere principalmente a qualquer pessoa ou grupo que tem interesse em determinada empresa. Esses atores eles podem influenciar ou ser influenciados pela empresa, obtendo benefícios ou sofrendo efeitos negativos com a ação da empresa. Uma empresa ela interage com clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, credores, a administração pública, sindicatos, investidores, pares e empresas concorrentes, mas também de forma mais geral, o território em que atua, a comunidade, as instituições, municípios, províncias, regiões, governos, escolas, universidades, partidos políticos, ou seja, e a sociedade como um todo. Outro conceito é o conceito de inclusão de stakeholders, que é exatamente identificar quais são os stakeholders e detalhar no seu relatório quais foram as medidas que você adotou para atender essas expectativas de cada um dos stakeholders. Materialidade, que é um tema muito importante, é um tema que você vai escutar bastante quando se fala de relatório ESG, relatório de sustentabilidade, que é abordar no relatório aspectos que reflitam os diversos impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização, o que ainda possam influenciar diretamente as avaliações e as decisões dos stakeholders. Contexto de sustentabilidade. O contexto de sustentabilidade seria descrever no relatório o desempenho da organização no contexto mais amplo da sustentabilidade. E para fechar, o conceito de completude seria avaliar se os aspectos abordados eles são amplos o suficiente para refletir os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização. Bom, com esse rápido pincelar que a gente deu aqui de conceitos, chamar a Adriana para a conversa e eu queria, primeiramente, que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre a instituição GRI e seu funcionamento. Bom dia mais uma vez e obrigada por essa introdução, por trazer esses elementos para a nossa conversa, porque a gente não consegue pensar em sustentabilidade se a gente não considerar stakeholders e materialidade como uma forma de trabalhar. Começando pela sua pergunta sobre a GRI, a Global Report Initiative, é uma ONG com sede na Holanda, em Amsterdã, em funcionamento já há 25 anos, neste mês de outubro, comemoramos 25 anos de existência da Global Report Initiative, e essa ONG ela foi estabelecida justamente para definição de padrões de relatório de sustentabilidade.
tem uma grande reputação, é bastante aceita, principalmente pelo mercado financeiro, pelos investidores, e o princípio da transparência é muito forte. A GRI ela é construída em cima de princípios, né, do equilíbrio, da transparência e a contemporaneidade, né, ou a tempestividade. Os stakeholders participam de todo o processo de um relato, a materialidade, a gente vai conversar mais sobre isso, é extremamente importante quando a gente fala de um relatório de sustentabilidade. A estrutura da GRI é uma estrutura, ela é uma organização internacional, fica em Amsterdã, mas ela tem uma grande capilaridade. Eu sou a Vice Chair do Stakeholder Council, né, que é um colegiado composto por 50 representantes de todo o mundo, e segue o princípio da equidade, havendo ali, né, nós temos conselheiros da Índia, da China, então, tanto da Europa, e a gente busca um equilíbrio de ter conselheiros que possam representar todos os continentes, havendo também o equilíbrio entre gênero e setor representativo. Nós temos representantes de empresas, ONGs, nós temos também representantes de consultorias, né, que são os independentes, ou seja, a GRI ela tem ali uma ampla capilaridade. Como conselheiros, nós fazemos também a releitura dos standards, levando nossos apontamentos ao corpo da GRI, que trabalha com a definição dos standards, e também nós fazemos apontamentos ao board, a direção da GRI sobre as estratégias, principalmente para alcançar o crescimento necessário e a sustentabilidade financeira da organização. Então, a GRI tem uma grande reputação por ser uma das mais antigas, mas também principalmente pela aceitação, e essa aceitação se dá pela forma como ela é construída, pela forma como uma prática de relato é construída. O importante é que a GRI em si, ela não é apenas o relatório. As pessoas olham para o relatório, mas não é isso. Eu já fiz muitos relatórios, mais de 10, uns 15, 20 relatórios, agora não lembro quantos, mas fiz muitos relatórios, e a beleza do relatório está na sua construção, no processo de engajamento e de entendimento do negócio, podendo ser aplicado, inclusive, para a ONG, para vários tipos de atividades, mas essa construção da GRI que vai acontecendo em todas as suas etapas é um processo de autoconhecimento. Quem aplica a prática de um relato começa a mergulhar num processo de gestão e a fazer um amplo engajamento. Então, eu já usei relatório de sustentabilidade para gestão de crise, de reputação. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente trabalhou muito o engajamento dos funcionários daquela organização, colaborando para a própria autoestima da equipe que estava vivendo um momento difícil do negócio. Então, ela é uma ferramenta muito, muito importante para esse processo também. E a transparência, porque o stakeholder que a gente pretende alcançar na prática do relato, que ele possa tomar o conhecimento daquilo, ele tem ali um relatório que segue padrões muito rigorosos e muito importantes para que ele possa conhecer melhor aquilo. A asseguração do relatório, algo bastante recomendado, é muito importante para você poder levar mais fidelidade ao conteúdo. E tudo na GRI é muito amarrado, muito estruturado. Então, a gente olha muito para essa questão da transparência. Por isso, os investidores apreciam tanto a GRI. E a GRI, em sua construção, nos seus standards, abre as consultas públicas internacionais, né? O board que cuida da produção, da estruturação dos estudos, dos standards, ele usa, inclusive, ele convida organizações importantíssimas que falam sobre cada setor dos seus capítulos. Então, um exemplo, alguns anos atrás fizemos ali a revisão do standard de água, e para aquele standard foram convidados
houve uma abertura primeiro, assim, abre-se a vaga para aquelas pessoas, os experts, se candidatarem, mas também tem algumas pessoas que vão participar do processo, né, que são grandes especialistas, cientistas e organizações mesmo das Nações Unidas, como o CEO Water Mandate, teve assento ali para poder conversar. Eu fui também conselheira do CEO Water Mandate, é o mandato da ONU para água, para o setor privado, e tantos outros, podendo levar a preocupação e o ponto de vista deles daquilo que é importante numa prática de relato, que ajuda desde o melhor reconhecimento dos impactos daquela organização, evoluindo, inclusive, para um processo de gestão, quer dizer, com engajamento em gestão e prestação de contas. Isso é muito importante. E a transparência é alguma coisa que hoje nós precisamos muito, muito, muito para melhor compreensão dos nossos impactos. Nós já estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas e mais que nunca, isso é importante que a gente tenha conhecimento real e fidedigno das informações das organizações. Então, isso é basicamente o que eu poderia estar iniciando aqui na nossa conversa sobre a GRI. Bem legal, Adriana. Uma coisa que você falou que me chamou bem a atenção, vou até fugir um pouco aqui da sequência de perguntas, mas que eu acho que foi essa questão da transparência. É muito importante, de fato, as empresas começarem a trazer cada vez mais essa transparência em seus relatórios, e você também comentou sobre utilizar o relatório para a gestão de crises. E a gente teve uma conversa, não faz muito tempo, sobre a importância de, às vezes, a empresa colocar, por exemplo, tive um acidente que foi, não sei, que causou um dano ambiental grave, e muitas tentam ocultar isso, sendo que muitas vezes você assumir que aquilo foi um problema, foi um erro, acontece, né? Não que deveria acontecer, a gente tem que evitar com que esses erros acontecem, mas, né, são riscos e muitas vezes a gente tem que assumi-los e ver como vamos mitigá-los também, né? E é importante a gente ter essa transparência, até mesmo para mostrar isso e falar, olha, soubemos o que aconteceu e estamos trabalhando para que isso não se repita e a gente possa continuar trabalhando nesse desenvolvimento sustentável. Então, essa parte que você trouxe da transparência, eu achei, assim, super importante e que as empresas devem, acho que, começar a trazer mais, porque eu não sei, a sua visão aí, a pergunta que eu vou fazer as empresas estão preparadas hoje para ter toda essa transparência quando elas preparam o seu relatório ou ainda é um processo que está sendo feito? Como que você vê isso? Bom, eu acho que essa pergunta sua é super importante e felizmente, eu tenho uma experiência muito rica nisso. Primeiro, a GRI, ela fala do princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio é quando a gente mostra o negativo, né? A gente não vai só dar boas notícias, porque senão não é mais um relatório de sustentabilidade, é uma publicação de marketing. E a GRI, quando constrói esse documento e utilizando, quer dizer, quando uma organização constrói essa prática, quando ela estabelece isso, ela tem que estar atenta, porque senão o relatório não vai ser real. Se você me pergunta, quando você me pergunta, na verdade, se as empresas estão transparentes, estão preparadas, as empresas precisam dar passos para a maturidade. E é como uma terapia, ninguém amadurece se não se reconhecer. Não tem como. Então, esse passo de maturidade da empresa e de engajamento e fortalecimento com seus stakeholders. Eu posso citar um pouco da experiência que eu vivenciei, foi uma grande empresa que teve um problema de corrupção. Né? Então, foi um problema muito sério de corrupção e isso maculou a imagem da empresa e a autoestima da equipe. E eu fui convidada, à época, para trabalhar no processo de gestão de crise a partir da prática de relato. E nós contamos a história ali, foi na mensagem do presidente, ele colocou o fato, dizendo quais foram as ações de gestão de crise, e dali a gente desenhou todo o relatório também. Isso foi muito importante, por quê? A empresa estava com uma imagem bastante afetada por conta daquilo que aconteceu, fez sim uma gestão de crise, muitas ações foram estabelecidas, principalmente olhando do ponto de vista da governança corporativa,
E ao final de um ano pós a implantação daquele processo de relato, e a partir daquilo, eu posso citar 2 casos importantes que aconteceram, quer dizer, 3. O primeiro foi a equipe, os funcionários tiveram a sua autoestima recuperada. Né? Foi uma coisa que a gente pôde evidenciar, porque eles trabalharam em conjunto a partir da prática de relato. A empresa tinha fornecedores que... tinha um fornecedor especificamente que, por conta do seu compliance, não quis mais fornecer para a empresa, porque o compliance daquela organização prescindia disso. Então, eles recuperaram, assim, aquele fornecedor se reapresentou interessado em fazer negócio. Olha que curioso, o fornecedor não quer, muitas vezes, participar de um negócio, vender para um negócio que está com problema de corrupção. Então, não é só investidor, o fornecedor também está atento. E a outra coisa que aconteceu muito importante ali foi que aquele processo todo que a gente vivenciou culminou com uma aceitação para uma parceria muito importante com o Unicef, que fez a análise do relatório e convidou a empresa para participar como doadora de campanhas. E detalhe, o Unicef é a marca mais cara da ONU e é a marca com compliance mais rígido, porque eles vivem de reputação, até para eles receberem dinheiro, eles precisam de fazer um compliance muito rígido. E o relatório de sustentabilidade foi utilizado para a reavaliação daquela marca. Ou seja, a gente tem aqui o fornecedor e um parceiro, que também seria importante para aquele negócio. E, lógico, também os investidores, né, que a gente já sabe, ninguém põe dinheiro numa organização que não tem a sua idoneidade garantida. O que eu coloco aqui é que assumir o problema, mas trazendo como que pode ser tratado, é fundamental. Uma organização que possa cometer um acidente ambiental. Eu me lembro de um caso muito importante que a gente teve lá, o derramamento de óleo. Agora me foge o nome da empresa, era uma empresa britânica, eu me esqueci o nome dela agora. Chevron? Não. Chevron é americana, né? Não era... mas essa também teve. Mas foi um grande caso de derramamento, mais de 20 bilhões de dólares depois investidos para a recuperação daquela área. E eu estive nas consultas de relatório de sustentabilidade deles. E foi muito importante. Por quê? Porque eles precisaram assumir aquilo. Eles precisaram tratar aquela questão, para eles poderem fazer a gestão do processo todo. E a empresa, ela se manteve, ela tem até hoje aí os seus negócios acontecendo. Me escapa o nome deles agora. Então, o que eu coloco é assumir. É uma questão de maturidade. Se a empresa não consegue assumir, é porque ela não tem maturidade para isso. E ela vai ter que tratar, para que ela possa evoluir. Aquilo que é colocado debaixo do tapete não é mais aceitável. E só mudando um pouquinho o tema, né, mas dentro do mesmo assunto, como é que uma empresa, né, que queira começar a reportar suas ações de sustentabilidade de forma sistemática, ela precisa proceder? Se ela quiser publicar um relatório GRI ainda em 2022, isso é possível? Como é que ocorre esse processo de, eu quero estar sob as regras do GRI? O que eu preciso fazer para chegar e ter um relatório integrado nas regras do GRI implementado? Bom, relato integrado é uma outra coisa, mas ele usa os standards, né? Relato integrado que trabalha com a integração dos capitais, né? Eu já fiz relato integrado também, né? Mas uso os standards GRI para fazer o relato integrado. Olha, o processo de relato, ele é um processo, como eu disse, é a prática do relato. O relatório é o resultado final, é o produto final. Então, a gente fala, para publicar 2022, está na hora de começar. Por quê? Porque 2022 será publicado em 2023. A gente faz sempre o fechamento do ano fiscal para a publicação. O ideal de um relatório é você trabalhar o ano inteiro, começar em janeiro, fazer a consulta dos seus stakeholders, reconhecer a sua materialidade,
começar a desenvolver ali o monitoramento, depois fazer a análise daqueles indicadores, discutir isso nas áreas, submeter isso ao conselho de administração, principalmente para que possa fazer uma revisão das estratégias, consolidar esses dados todos e trabalhar na redação, que aí já é o processo de finalização do relato, ainda bem a auditoria, né? Os relatórios que eu fiz, eles passavam por 2 auditorias, a diretoria de gestão de qualidade, que é muito importante, sobre os indicadores, e, por fim, a auditoria externa, que é uma auditoria muito importante, que é a terceira parte, para validação se aquilo é segundo as práticas GRI. O que é fato é assim, não se faz um relatório de sustentabilidade correndo, sai desesperado. Não é o relatório final, não é aquele documento, aquele PDF final, mas é o processo inteiro de aprendizado, de vivência para a organização e, por fim, a apresentação desse documento com toda a transparência, publicação no site e tudo mais. É o final de tudo. Então, quem quer publicar o relatório 2022 está num bom momento de começar, embora eu já teria começado antes, mas vamos dizer, pode começar agora, dá uma corrida e nunca lance muito tarde. O relatório ideal é aquele que sai junto com as demonstrações financeiras, para que os investidores possam fazer as análises, para que ele possa ter o equilíbrio daquilo tudo. Eu sempre publiquei relatório de sustentabilidade junto, inclusive dando os indicativos ali no texto final, eu até trazia como anexo o relatório financeiro, porque é importante para o investidor ele ter tudo aquilo, né? Então, é possível e é a hora de fazer. E você comentou, Adriana, acho que pegando até da primeira resposta, né, sobre essa questão de maturidade, a empresa, né, a organização que quer começar a fazer esse relatório, isso vai mostrando essa maturidade, evolução deles, a partir do momento que ela resolve publicar até o nível ali de transparência, né, que a gente estava comentando, de tudo que ela vai trazendo para esse desenvolvimento. Eu imagino, você já meio que respondeu, mas que não tenha um tamanho de empresas, né, eu acho que desde a empresa pequena até a organização pequena até a grande, que pode e deve fazer esse tipo de relatório, né? E como que vocês, o GRI, auxiliam essas organizações e somando a isso também, como que foi uma dúvida que eu fiquei na sua apresentação. Você falou que às vezes especialistas podem vir e ajudar também numa construção de um relatório desses. Como que é esse processo? Né? E aí também, complementando, você falou também da materialidade das empresas, né? Isso é uma coisa muito importante. Como que junta isso tudo aí numa construção? Tá bom. Tamanho de empresa para fazer relatório não existe. Você pode fazer relatório de qualquer organização. Pode ser uma empresa, uma NGO, pode ser também a sua própria casa, a sua vida. Né? Quem são seus stakeholders? Quem você impacta, quem é impactado por você? Já tem perguntas que podem ser respondidas. Então, o tamanho não importa. O importante é fazer. Sobre ajuda de especialistas, é bastante recomendado, porque esses especialistas podem ser desde você se submete a fazer um processo de relato e você decide o que você quer fazer. Então, você tem que fazer um treinamento. Né? Existem organizações que fazem o treinamento para você aprender a fazer relatório. Né? Então, tem as organizações que dão essa certificação, você faz os cursos todos para você começar a aprender. Mas tem também as boas empresas, os bons consultores de mercado, especialistas que trabalham com isso. Eu considero isso muito importante, porque o processo de relato, ele não pode ser solitário. Ter esse apoio, essa visão externa, esse profissional externo que se aproxima e que vai discutir com a empresa é muito importante. Na verdade, é essencial. Há bons profissionais no mercado, há pessoas que apoiam, há especialistas que colaboram com isso. Nós nos colocamos à total disposição daqueles que precisem de mais informações ou que queiram iniciar o seu processo e queiram um acompanhamento, queiram um apoio.
E isso são passos, né? E são passos que a gente não faz sozinho. Ninguém sabe tudo. E a beleza está em você não precisa fazer um relatório 100% perfeito. Eu tenho uma teoria do meu aprendizado, uma construção minha. Relatório de sustentabilidade ele não se encerra em 12 meses. Ele é uma prática, um exercício constante. Ele tem as suas fotos anuais. Mas como um filme, eu me lembro quando eu era criança, meu pai fazia fotos e a gente tinha aquele filme com vários frames, né, que a gente pegava, parecia um plástico, uma coisa assim. Só que se a gente pega aquilo também e olha inteiro, você tem um filme só, né? Você tem uma coisa só. O relatório é isso. Cada frame é um ano, mas todos juntos compõem uma história. Eu não tenho uma história acabada em 12 meses, eu tenho um período registrado. Eu preciso da construção daqueles períodos todos para a compreensão do negócio. Um especialista que faz uma análise de negócio, ele vai pesquisar os relatórios anteriores para entender a evolução, para entender como a empresa vem fazendo o seu desempenho, como ela vem se comportando em relação aos compromissos que ela assumiu. Porque é uma outra teoria que também eu construí a partir da minha própria experiência. Sustentabilidade ou agenda ESG não é misticismo. É compromisso. Não tem outro jeito de fazer se não for assumindo compromisso. E o compromisso, ele tem que ser público. E ele tem que ser com aquilo que existe, que está estabelecido. Então, o que nós temos? Nós temos aí um compromisso internacional firmado entre 200 países, tendo sido o Brasil um dos 5 países que liderou as discussões do compromisso, que é o Acordo do Clima de Paris. Este compromisso tem que ser, a gente tem que dizer como que a gente está trabalhando pelo cumprimento disso, como que a empresa, a organização está trabalhando para minimizar as suas emissões, como que ele está colaborando com este compromisso. Nós temos das Nações Unidas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados no ano de 2015, com o alcance até o ano de 2030. Então, como nós estamos trabalhando com esse compromisso? Porque se a empresa ainda não assumiu, se a organização ainda não assumiu, ela está atrasada. Muito atrasada. Porque nós já estamos no ano de 2022 e 2030 daqui a 8 anos. Qual o ODS que corresponde àquele negócio ou àquela prática? E como que esta organização está trabalhando sobre esses seus impactos, olhando para as metas que estão ali alinhadas? O mundo concordou no ano de 2015 que nós iríamos trabalhar juntos pela redução da fome, pela redução da pobreza e a erradicação da fome no mundo. E ali, nisso tudo, para alcançar isso, a gente está combatendo as mudanças climáticas, a gente está trabalhando com a água e saneamento para todos, nós estamos trabalhando com educação, e nós temos uma série de ODS ali, com seus objetivos, com suas metas, mas nós temos um ODS super importante que mostra que compromisso não se cumpre sozinho. É o ODS 17, que é o ODS de parcerias, em que as organizações vão se juntando a outras, através até mesmo do seu setorial. Então, no agro, há os setoriais do agro, que podem se juntar e trabalhar em parcerias, porque existem temas de interesse. E a gente tem que ter uma visão maior, a gente tem que olhar para o todo. E olhar para o todo não dá para fazer sozinho, né? De mãos cruzadas, sim, de mãos dadas. Portanto, a prática de relato é um facilitador para tudo isso. Ninguém consegue chegar lá se não passar por isso. E eu desafio muito o agro a esta experiência, por quê? Primeiro, é um negócio estratégico para o país e para o mundo. A produção de alimentos é algo necessário para o país e para o mundo. Nós sabemos quão importante é. Mas o agro, eu não consigo entender o agro fora de uma agenda sustentável. Não é possível. Eu não concebo isso na minha mente, até porque na minha infância, minha família teve propriedade rural, nós tivemos alguns dos meus pais, e eu me lembro de ter crescido por muitos anos nas férias de família, naquela fazenda dos meus pais lá em Minas. E eu me lembro da exuberância da natureza, eu me lembro das áreas de mata verde, eu me lembro da água, eu me lembro daquelas coisas todas.
Ou seja, não é possível, não se concebe o agro sem olhar para a natureza, sem olhar para a preservação, sem olhar por minimizar o impacto. E o agro bom, o agro que dá lucro, o agro que prospera, é o agro moderno, é o agro com uma mentalidade alinhada às maiores discussões do mundo, é um agro onde a gente vê a prosperidade alinhada, sim, à responsabilidade a partir de compromissos assumidos. Então, eu desafio muito o setor a olhar para esta agenda entendendo que isso gera valor, que isto preserva e que esta é a nossa maior missão hoje de trazer esse engajamento. A gente tem que se lembrar que em Glasgow o Brasil assumiu o compromisso pela redução do desmatamento. Eu também não consigo enxergar um agro onde a gente não possa combater um desmatamento, onde a gente não esteja alinhado a isso. Aliás, o bom produtor rural, seja ele da produção agrícola ou da produção de proteína, ele quer sim preservar o meio ambiente, porque senão ele não tem água para o gado, ele não tem água para a lavoura e ele não tem como exportar, até porque agora a gente vai começar a sofrer muito mais aperto no mundo inteiro por conta disso, né? As mudanças climáticas vindo, as emissões aumentando, e a gente tem que estar comprometido, estar alinhado a isso. Então, eu tenho bastante preocupação sobre esta agenda, sobre este tema, e eu acredito verdadeiramente que a iniciativa de vocês, com este podcast, com tudo isso que vocês estão oferecendo a nós, é justamente para auxiliar o produtor, auxiliar essa economia tão pujante, tão importante que nós temos para os negócios do país, para a nossa balança comercial e também para a nossa mesa, né? Porque nós também nos servimos da nossa produção nacional. Adriana, muito legal o que você falou agora, porque demonstra toda essa integração que a gente tem, desde os ODS, aos stakeholders como um todo, porque eles vão cobrar esses ODS, né, e vão cobrar a sustentabilidade também, né, das empresas do agro. Então, realmente mostra que está tudo bem integrado. A gente tem a Agenda 2030, né, a gente tem muita coisa que faz seu direcionamento e uma maneira de provar que você está fazendo isso e que você segue essa agenda, ter um relatório, demonstrar isso de forma clara para todas as partes interessadas, para todos os stakeholders. Acho que ficou muito bom e bom para o nosso ouvinte entender realmente de todo o contexto de como é que é esse relatório, de como ele tem que trabalhar para a sustentabilidade e como ele tem que publicar e demonstrar o que ele tem feito. E aí entra a outra pergunta que a gente fez, que é mais em relação à evolução disso, né? A gente fala de 2030, né, como uma data longe, mas já está cada vez mais próximo da gente. Como é que você acredita que deve ser a evolução dos frameworks até 2020, 2030 e a evolução, né, dessa sustentabilidade, dessa implementação de relatórios até o ano de 2030 e para frente disso? Vai virar como o que você falou agora, né, o relatório, o balanço patrimonial, DRE e relatório de sustentabilidade, ESG, vai ser algo meio que todo mundo vai ter e vai ter já a área lá específica que faz isso, como a gente tem nas demonstrações financeiras? Isso já acontece, nós já temos isso, já está acontecendo. O que eu acho que vai acontecer cada vez mais haverá uma exigência sobre isso, sobre a transparência, mas a confiança da informação, a segurança naquela informação, cada vez mais. Então, a gente tem que estar muito atento à materialidade, como ela foi construída, se essa materialidade está refletindo os seus impactos. E quais são os impactos positivos das organizações? Por quê?
Porque a gente tem que olhar para uma coisa que é a geração de valor. Tem uma frase do Larry Fink que é da sua carta, né, a carta 2022 que ele lançou, que ele lança todo ano uma carta para os CEOs. Ele diz que colocar o propósito da empresa na base do relacionamento com os stakeholders é fundamental para o sucesso dos negócios de longo prazo. Mas de qual propósito a gente está falando? Larry Fink, nessa carta, ele fala de ESG, ele fala de capitalismo de stakeholder, ele fala de impacto, ele fala de emprego. As empresas ou as organizações, todas elas têm que estar atentas a isso, elas estão trabalhando essa questão, elas estão trazendo esses propósitos alinhados a isso tudo. Então, o momento, ele já é outro, as coisas já mudaram, já aconteceram. Não é mais tempo de discutir se quer ou se não quer. Eu me lembro quando eu comecei há alguns anos atrás, ainda tinha gente dizendo se acreditava ou não, que discordava disso ou daquilo. Não é mais a conversa, não é mais essa. A gente já está numa outra página. A gente já avançou aí. Agora já é hora de saber como que a gente vai fazer. Como que a gente pode trabalhar na nossa modelagem. Então, um exemplo, uma produção, né? Hoje as fazendas, elas são indústrias, né? Uma planta. E eu vou falar de uma coisa que eu conheço um pouco mais sobre isso. Ela faz uma produção agrícola e ela trabalha com irrigação por aspersão. Ela pode mudar essa tecnologia na modelagem, ela pode trabalhar com a tecnologia de gotejamento. Ela vai ter economia de água e ela vai ter a sua produção garantida. Existem estudos, é uma tecnologia israelense muito usada no Brasil, e o produtor, ele quer sim minimizar o seu impacto, porque ele sabe o custo disso. E ele pode fazer uma série de outras inovações na sua área de produção, né? Mesmo com o gado, deve ter uma série de outras, aí eu já não domino o assunto. Eu estou falando de água porque é um assunto que eu conheço bastante, eu trabalhei muito com esse assunto, inclusive eu fui uma das pessoas no Brasil que trabalhou pelo fortalecimento do ODS 6, eu era uma das porta-vozes do ODS 6 das Nações Unidas aqui no Brasil e fora do Brasil também por muitos anos, então esse é um assunto que eu me sinto muito confortável. Mas ele está relacionado a todo mais. Não dá para você falar disso sem falar de mudanças climáticas, não dá para falar disso sem falar de resíduo. Então, como que a organização está trabalhando a sua modelagem de negócios? Existe investimento para isso. Existe capital no mundo. Existem certificações que garantem, inclusive, o alcance de um capital, de um financiamento mais interessante para aquela organização, com juros menores. É uma tendência que já vem de alguns anos, mas vai aumentar. Quem vai querer investir num negócio de alto impacto? Significa risco. Mudanças climáticas é risco. Quem ainda está tocando fogo no mato é um risco altíssimo. Ninguém vai investir nisso. Não tem banco na terra que vai investir nisso. Então, são pensamentos novos que a gente precisa se adaptar a eles, precisamos internalizar isso nas nossas organizações, fazer este exercício. Eu fico muito contente que há alguns anos eu me lembro que eu fui até, como representante da GRI, falar em um grande evento do agro, era para a produção de cana, e ali foi muito interessante porque a gente conversou muito sobre as práticas, eu vi quão evoluído é esse setor, quão rico e diverso é esse setor, quantas possibilidades a gente tem nesse setor e quanto os produtores querem inovar e querem se modernizar cada vez mais. Então, eu fico muito segura quando eu converso com o agro brasileiro, porque eu sei da responsabilidade. Eu sei o quão esse produtor deseja fazer o melhor para a sua produção, para as questões ambientais e também para alcançar novos mercados. É uma questão de existência, né, Adriana? Porque se eles não fizerem essa mudança, o negócio deles também está fadado a deixar de existir e a gente vai sofrer todas essas consequências, né? Não só eles, como todo mundo. Igual você comentou, a gente alimenta milhões de pessoas, bilhões,
e todos precisam de ter acesso a esse alimento, e é importante que a gente preserve, e as tecnologias estão aí. A gente tem muita evolução, tem muita coisa boa sendo feita, mas é preciso mostrar. E, na minha visão, mostrar com transparência, com seriedade, por isso que existem esses frameworks. Mas eu acho que ficou bem clara toda essa mensagem, essa discussão foi bem rica. Acho que para a gente poder fechar com chave de ouro, queria que você deixasse uma mensagem para os produtores rurais, para o pessoal do agro, para os nossos ouvintes também, que envolvem várias pessoas que trabalham com sustentabilidade, até curiosos, que estão querendo entrar ou que apenas gostam de discutir o tema, sobre toda essa nossa conversa, assim, para a gente poder encerrar aqui. Bom, a minha mensagem é, primeiro, cumprimentar esse setor tão importante que nós temos. Cumprimentar todos os nossos produtores por fazer esse trabalho tão extraordinário que nós temos. Nós temos muito orgulho de ser um dos grandes produtores do mundo, de levar comida à mesa para várias partes do mundo, e em especial ao nosso país. Vivemos um momento desafiador, a fome ela aumentou consideravelmente no nosso país e também no mundo todo, como também resultado aí da pandemia e das crises que nós estamos enfrentando. Mas uma das nossas saídas mais importantes, ela vai acontecer através do agro. Então, a minha mensagem é ao produtor brasileiro, sinta-se encorajado em continuar nesta atividade dentro de uma agenda da sustentabilidade, reconhecendo seus impactos, sabendo que existem soluções extraordinárias que vocês trarão para nós a partir destes exercícios, a prática de relato, a busca por melhor conhecimento dos seus impactos, alinhados aí a compromissos maiores. Existem ambientes onde vocês vão poder dialogar, fazendo parcerias quando se fala disso tudo. Eu quero também deixar aqui o meu LinkedIn, meu contato, que depois vocês podem colocar para que quem quiser conversar mais, me procurar. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de compartilhar experiências, eu quero ficar à vontade aqui para isso, mas que todos também se sintam à vontade para voltar a dialogar comigo, me dizendo, nós temos as respostas e as soluções quando nós nos juntamos e trabalhamos por objetivos maiores. E esses objetivos maiores, eles são para o bem comum de uma sociedade, são para o bem comum de uma civilização. Todos nós somos participantes disso. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a vocês pelo convite e me coloco aqui à disposição para outras conversas. Nós que agradecemos sua participação, Adriana. Gostei bastante de toda a conversa e dessa mensagem final. Queria agradecer mais uma vez você pelo seu tempo, pela contribuição, também aos nossos patrocinadores aqui, o pessoal da SB Sustainable Business e da Aster Máquinas. Sem eles, a gente não estaria realizando e trazendo esse conteúdo super bacana aqui para os nossos ouvintes. Espero que todos tenham gostado. Aproveitem, sigam a Adriana aí, troquem experiências e conversas com ela. A gente também deixa aqui à disposição. Qualquer dúvida, o Beabá fica para poder levar essa mensagem a todos. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada e até o próximo. Obrigado, Adriana. Obrigado, Renato. Novamente agradecendo do USB, a Aster Máquinas, ao Beabá e aos nossos ouvintes. E, bom, aquele chamado de sempre para dar 5 estrelas no podcast no Spotify, dar o like no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, nas outras redes de podcast, que eu não vou falar todas, porque senão a gente vai ficar até amanhã, e eu espero que dessa vez eu não tenha esquecido nenhum. Lembrando que o próximo episódio dessa série é o episódio 3, que vai ser sobre auditoria e verificação dos critérios ESG em uma cadeia de valor. Aguardamos vocês para este próximo episódio. E até o próximo episódio, que aqui o Beabá é sustentável.